Olá, turma, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem com cada um de todos vocês estejam muito bem. E nós vamos, na nossa aula de hoje, continuar nosso conteúdo sobre o Brasil agora republicano. Nós já vimos que aconteceu a independência do Brasil, a gente coloca até entre aspas aí, porque nós já vimos que não foi tanta independência. O Brasil continuou dependendo economicamente de algumas potências e principalmente continuou sendo governado por um representante de Portugal, já que o nosso primeiro imperador foi Dom Pedro I. Estudamos aí sobre todo o primeiro reinado, que ele chegou aclamado pelo povo e que depois foi caindo essa popularidade de Dom Pedro I, até que chegou o momento da sua abdicação. Ele abdica do trono, retorna para Portugal, só que ele deixa aqui no Brasil o seu filho, que de acordo com a Constituição o sucederia, já que uma monarquia hereditária, passada de pai para filho. Só que o filho dele só tinha 5 anos de idade, o menino Pedrinho, então ele não poderia, uma criança não poderia assumir o governo de um país. Aí, então, o Brasil foi provisoriamente governado por regentes. Então, tem início o período regencial, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, fiquem ligados que nós vamos estudar sobre regências que durou no Brasil de 1831, foi o período que Dom Pedro I abdica, o ano que ele abdica, até 1840, que vai acontecer toda uma reviravolta, e o menino Pedro assume o poder, assume o cargo de quê? De imperador do nosso país. Se você foi bem esperto e fez as contas rapidinho aí, você diz assim, oxe, alguma coisa está errada, professora. Se ele só tinha 5 anos, e se isso foi em 1831, em 1840 ele ainda não tinha completado os 18 anos. Como assim ele assume se ele ainda não estava apto, de acordo com a Constituição, para assumir? É isso e muito mais que você vai ver nessa nossa aula de hoje. Então, vamos lá? De uma maneira geral, a regência foi o que nós podemos chamar de uma experiência republicana. Por que foi uma experiência republicana? Porque a gente vai ver algumas características do sistema republicano aí em ação. Então, vai ser um período em que vários partidos disputam o poder, onde a gente vai ter uma oposição aí entre a centralização e entre a federalização. A gente vai ver que há grupos que defendem um governo centralizado nas mãos do imperador e já outros que defendem mais uma característica que é republicana, do federalismo, dos estados aí federados. A gente vai ver que também vai ter uma oposição muito grande entre os interesses da aristocracia e muitas aspirações populares. Então, como vocês já começaram a ver, vai ser um período muito conflituoso da história do nosso país. Vai ser um período onde vão eclodir, já estou adiantando, revoltas por todo o território brasileiro. Então, quais são os principais partidos aí que disputam este poder? O Restaurador, também conhecido como Caramuru, que defendia a centralização do poder, que defendia o retorno de Dom Pedro I ao poder, que defendiam que deveria haver um exército e comerciantes portugueses. Já o partido chamado Moderados, ou Chimangos, eles vão defender uma monarquia constitucional que obedeça à Constituição, o federalismo, já é uma aparência mais aí de república, né? O fim do Senado vitalício, ou seja, eles já querem cortar essa questão de uma só pessoa ficar no poder o tempo todo. Senhores de engenho vão estar aí no comando e na frente desse partido. E os exaltados, ou também chamado como farroupilha.
Eles vão defender uma autonomia provincial, um federalismo, o sistema republicano, a democratização da sociedade, uma sociedade democrática, uma elite menor, com instâncias, profissionais liberais estavam aí também no comando da classe média. Então, a gente vai ver que vai ter essa disputa muito grande. Aqui vocês estão vendo imagens do menino Pedrinho, que na época só tinha 5 anos de idade, iria completar 6 anos. Então, o seu pai abdica no dia 7 de abril de 1831, quando ele era um menor de idade. De acordo com a Constituição de 1824, se o sucessor fosse menor de idade, o Brasil deveria ser governado por regentes, até esse imperador, esse meninozinho aqui, tão fofinho, né, completar a maioridade. Então, a gente vê que durante o período regencial, esses partidos, que eu já falei para vocês quais são, eles vão estar aí na disputa. Isso vai perdurar e vai ter, assim, pequenas modificações até chegar no segundo reinado. Então, a primeira regência vai ser a regência trina provisória, que vai durar aí durante alguns meses do primeiro ano de regência. O José Joaquim Carneiro de Campos, que era o Marquês de Caravelas, o Nicolau Pereira de Campos, o Vergueiro, e o Francisco de Lima e Silva vão ser os regentes desse primeiro período. Quais são as principais medidas que eles vão tomar? Vão reintegrar o Ministério dos Brasileiros, vão dar anistiar os processados por questões políticas, vão suspender temporariamente aquele poder que era de uso exclusivo do imperador, que era o poder moderador, e como, claro, não tinha imperador, então não fazia nem sentido ele existir. Vão criar a lei regencial e vão determinar que agora seria uma regência trina permanente. Vai ter eleição pelo parlamento, vão proibir de dissolver a Câmara, proibir de nomear conselheiros de estados, proibição de restringir as liberdades individuais, uma série de modificações vão ocorrer. Então, após aí, tudo certo, queria haver uma regência trina permanente. Então, vão ser o José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e o Francisco de Lima Silva, que vai permanecer aí e vão aí junto com o Francisco de Lima Silva serem os regentes permanentes. Eles vão ter aí, criar o Ministério da Justiça com o padre Diogo Antônio Feijó, a Guarda Nacional, que era uma espécie, deixa eu explicar aqui para vocês, de guarda-costas, digamos assim, desses regentes, um poder à parte ali que os regentes teriam. Eles queriam, com isso, tirar o poder do exército e dar esse poder das armas para a aristocracia rural. Os coronéis vão reprimir manifestações contra o governo. Vai ser criado aí o Código do Processo Criminal, que vai dar autonomia judiciária para os municípios. Vai ter aí o juiz de paz, com eleição entre a população local. O fortalecimento do poder dos coronéis vai ser muito forte nessa fase e o aumento do poder dos juízes de paz. Eles vão começar a enfrentar algumas revoltas. Os restauradores no Rio de Janeiro vão já começar a se revoltar contra esse governo, o governo dos regentes. E aí a gente vai ver que vai acabar tendo a renúncia de Feijó diante de tanta crise. Em 12 de agosto de 1834, vai ser assinado o ato adicional, que vai ser um acordo entre essas facções políticas que rivalizavam, vão criar as assembleias legislativas provinciais, vão extinguir o Conselho do Estado, vão dar autonomia para as províncias e substituir a regência trina pela agora regência una, ou seja, um só regente tomando a voz aí, tomando o poder, que vai ser o Diogo Feijó. Os grupos dos moderados vão incentivar a indústria de café, vão se opor aos senhores de açúcar, vão aí fazer toda uma oposição
E a gente vai ver que vão acontecer várias revoltas, principalmente agora, porque a insatisfação popular ela aumentava. A cabanagem no Pará, que teve uma repressão muito violenta do Diogo Feijó, a farroupilha, que já teve uma maior tolerância, inclusive aqui perdura por mais tempo, chegando até o segundo reinado, ainda tinha a farroupilha, que é no Rio Grande do Sul. O Feijó, ele cobra maiores poderes para poder tentar conter essas agitações. E muita gente vai temer todo esse autoritarismo de Feijó. Novos agrupamentos políticos vão surgir, os regressistas, que vão ser contra o Feijó, contra o regente Feijó, e os progressistas, que são a favor do Feijó. Uma oposição crescente vai surgir e muita dificuldade com as revoltas, o que vai acabar gerando a renúncia de Feijó. Como eu falei para vocês, durante o período regencial, você já deve ter percebido, não foi fácil governar. Por quê, gente? Primeiro, porque não tinha a figura de um imperador que tanto unia o Brasil tão diverso, tão cheio de problemas, o que muito sustentava assim, todo esse sistema era a questão de ter um imperador. Com a falta dele e com esses regentes somando atitudes que não favoreciam as pessoas, acabou gerando rebeliões, como vocês podem ver aqui nesse mapa, em várias partes do Brasil. Vocês estão vendo aqui o mapa político do Brasil, onde mostra no Grão-Pará vai surgir a cabanagem, no Maranhão a balaiada, inclusive com a participação de piauienses, na Bahia a sabinada, e no Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, que foi a mais conhecida e que durou mais tempo. Então, cada um aqui aconteceu, vocês estão vendo, em uma parte do Brasil e por motivações diferentes. Eles lutavam por muitas questões assim locais, mas que eles tinham algo em comum, descontentamento com o governo e não aceitação da regência. Então, vai ter uma grande crise econômica durante o período regencial, por causa da crise do açúcar, com a concorrência lá das Antilhas. O Feijó propõe alterar o modelo econômico, agora trazer o café, investir na indústria. A aristocracia açucareira vai se opor muito a isso, e tudo isso vai gerar uma crise financeira. Então, como eu falei para vocês, vão ocorrer várias revoltas. Uma delas é a cabanagem, que ocorreu no Pará, do ano de 1835 até 1840. Quais são os principais fatores? Vocês podem estar vendo até por essas imagens aqui, já demonstram um pouco dos fatores. Essas pessoas, elas viviam à beira de aqui, ó, dos rios e passavam muita dificuldade, essa pobreza, moravam em cabanas feitas de materiais simples que eles extraíram da natureza, passando muita dificuldade, passando fome. Então eles vão ser conhecidos como cabanos. Eles vão lutar pela independência do Brasil, irrelevância política na província. Eles vão dizer que eles não têm autonomia para nada, que o governo regencial não faz nada para ajudar essa população. Os principais líderes foram Félix Clemente Melquer, um fazendeiro da região, o Manuel Francisco e Antônio, o Eduardo Angelim, que era seringueiro, jornalista. Eles vão ganhar, digamos assim, uma certa visibilidade, vão conquistar Belém, vão ter vários conflitos, mas o governo, principalmente a mando, né, do regente Feijó, vai reprimir violentamente. Eles conseguem destruir a revolta, acabar com a revolta e matar cerca aí, de acordo com os dados, 40% da população. Então, é algo muito avassalador. A outra revolução, que é a maior, talvez a mais conhecida, que todos vocês com certeza já ouviram em algum momento, até por ela ser retratada em filmes, em minisséries, é a Revolução Farroupilha. Começa em 1835, assim como a cabanagem, e vai até 1845. Se você pega aí cronologicamente e vê, já está no segundo reinado. Então, é aqui, perdura durante todo o período regencial, e que entre o segundo reinado ela ainda vai existir. Ocorreu no Rio Grande do Sul. Os fatores que levaram à eclosão dessa revolta foram os criadores de gado, que tinham muito poder político e econômico, tinham poder político, sim, porque
conta do poder econômico que eles já eram vistos, mas que o governo estava tendo um descaso, principalmente porque o governo federal ele estava cobrando altos impostos sobre o charque, que é uma carne vendida, né? Que eles comercializavam, uma carne salgada, que estava cobrando muitos impostos sobre esse charque aqui produzido aqui no Brasil, especialmente lá no Rio Grande do Sul, já que eles eram os maiores produtores. Em contraposição, o charque que vinha da Argentina e do Uruguai era taxado menor. Então, claro que a concorrência ela ficava desleal. Os brasileiros passaram a não conseguir mais vender o seu produto. Então, eles ficaram super revoltados, como o governo federal não estava dando a mínima para a situação econômica deles. Então, eles começaram a se juntar e rebelar. Então, a gente vai ver aí uma briga muito grande entre esses farroupilhas e também entre aqueles que apoiavam os regentes. Vai ser um movimento considerado de elite, mas ele tem uma grande participação popular, porque embora a gente veja que o que eles reivindicavam era mais para elite, mas como a população estava passando tanta necessidade, a população estava sofrendo tanto, acaba que a população, ela adere ao movimento. Foi um movimento que ganhou muita força, mesmo depois sendo reprimido, com a prisão e morte aí de várias figuras que estavam no centro. Foi uma revolta que durou muito tempo, durou até o segundo reinado e só teve fim quando o governo, no caso Dom Pedro II, que vai ser o imperador do segundo reinado aí, vai fazer negociações para poder acabar com essa revolta. E a gente tem o fim do movimento só em 1845, inclusive com condições, como o fato de vários soldados farroupilhas serem incorporados ao exército. Muitas terras vão ser confiscadas, que foram confiscadas foram devolvidas, vão ser perdoadas dívidas, e aqui está a bandeira da República do Rio Grande do Sul, que eles chegaram a criar aí com liberdade, igualdade, humanidade, os lemas, palavras aí que são lemas da Revolução, de revoluções do Iluminismo. A gente vê aqui os principais líderes e cenas aí de combate na Revolução Farroupilha. Aí a gente vê que também teve a regência do Araújo Lima, que ele enfrenta também revoltas, porque as outras duas foram enfrentadas pelo Feijó. Agora já era o Araújo Lima, que enfrenta as revoltas da Sabinada e da Balaiada. E nessa regência dele, que é criado um clube, o Clube da Maioridade. Eles se reúnem para antecipar a maioridade de Pedro II e com isso acabar de vez com a possibilidade de uma volta aí a grupos no poder e até mesmo de abalar com o governo. Então, com isso, eles conseguem acabar com as revoltas e desorganizam essas revoltas, dando um golpe da maioridade, que é quando eles fazem ali uma falsificação de documentos, onde eles antecipam a maioridade do menino Pedro, que na época só tinha 14 anos e meio de idade e acaba sendo declarado a partir de agora maior de idade. Então, as duas revoltas que falta a gente explicitar aqui é a Sabinada, teve início em 1837 e teve fim no ano seguinte, 1838. Aconteceu no estado da Bahia. Quais eram os principais fatores? As lutas por autonomia política, muito provocada também por irradiações que já tinham acontecido há muito tempo, como a Conjuração Baiana, a independência da Bahia, a Federação dos Goiás, a Revolta dos Malês. Então, tudo isso já tinha esse desejo na Bahia deles querer conquistarem uma maior autonomia. Houve aí uma centralização, houve a influência também da Revolução Farroupilha. Camadas médias urbanas, como comerciantes, profissionais liberais e oficiais militares, como Francisco Sabino Vieira, eles vão dizer que a Bahia agora é uma república baiana e vão ser reprimidos pelo governo dos regentes e seus principais líderes vão ser exilados, mortos e alguns, inclusive, vão auxiliar na Farroupilha. E tem fim a Sabinada.
Outra revolta de bastante destaque durante a regência foi a balaiada, aconteceu no estado do Maranhão. Os principais fatores foram a exportação do algodão, que entrava em crise, a pecuária, o envolvimento de escravos e de homens de livres de baixa renda. A gente vai ter aí uma disputa entre conservadores, que eram os bem-te-vis, e os liberais, os cabanos. Os líderes da balaiada são Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, o Bento Gomes, Cosme, e o Manuel Francisco dos Anjos, o Balaio. O governo dos regentes vão reprimir essa revolta, inclusive matar e prender os seus principais líderes. E esse era um estado que sofria muito com a falta de apoio do governo, com a falta de incentivos e com a série de problemas e carências econômicas. Bom, como vocês viram, o período regencial foi um período de muita, mas muita revolta, de muita instabilidade política. Então, eles já estavam mesmo sem saber o que fazer. Então, quando eles se reúnem, como eu já até antecipei para vocês, o que eles encontram para fazer, que deveria ser feito, que eles acham, né? Para poder acabar com tudo isso e, de fato, agora acalmar a situação, seria Dom Pedro, no caso o menino Pedro, que agora vai ser proclamado imperador Dom Pedro II, se tornasse imperador do Brasil e começasse logo esse segundo reinado. Mas ele só tinha 14 anos e meio de idade. Foi então que eles se reúnem, falsificam os documentos para poder apresentá-lo agora como maior de idade. Então, é dado o golpe da maioridade para iniciar o governo do menino Pedro. Olha aí a imagem, só pela foto vocês já verem que era uma criança ainda. Então, tem início o governo de Dom Pedro II, que é o tema da nossa próxima aula, tá certo? Então, um beijo a todos, façam todas as atividades propostas neste módulo, certo? Respondam todas as atividades para a gente poder exercitar, aplicar os conhecimentos que foram adquiridos por vocês. E também, claro, ler todo o capítulo, tá certo? Todo o módulo. Então, um beijo, um forte abraço. Estou disponível no privado para tirar toda e qualquer dúvida. Até mais.